Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo eu trago para você, feita com todo cuidado, as questões de número 154, 155 e 156. Como as questões eram um pouquinho menores, a resolução menor, eu trouxe 3 nesse vídeo. A questão número 154 diz o seguinte: o tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de um equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros. E 1 micrômetro é equivalente a 10 elevado a menos 3 milímetros. Uma estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano que medem 0,007 milímetros de diâmetro. Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto em observação e um conjunto de lentes objetivas com estas capacidades de ampliação. O funcionamento desse microscópio permite o uso de lente ocular sozinha ou a combinação dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando, nesse caso, um aumento de sua capacidade de ampliação final, que é dada entre a capacidade de ampliação da ocular e da objetiva. Essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação que permite, na combinação com a ocular, visualizar hemácias do sangue humano. A lente objetiva a ser selecionada pela estudante é qual dessas? Então aqui são contas, É preciso que o candidato tenha habilidade de trabalhar com potenciação, potência de expoente negativo. Olha, diz que a visão humana é capaz de visualizar 100 micrômetros. E 1 micrômetro é igual a 10 elevado a menos 3 milímetros. Então, vamos analisar aqui o que é capaz de ser visualizado a olho nu. Visível a olho nu. São 100 micrômetros e isso é igual a 0,001 milímetro vezes 100. Por quê? Porque quando o expoente é negativo, esse menos 3 é a quantidade de casas após a vírgula. Olha, 1, 2, 3. Multiplicado por 100, porque a visão humana é capaz de visualizar 100 micrômetros. Multiplicado por 100 por essa razão. Multiplicar por 100 é deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Não precisa fazer conta. A gente não pode perder tempo. A gente tem que ter um treinamento suficiente para agilizar. E aqui, para agilizar, é só mudar a vírgula 2 casas para frente, ou seja, isso dá 0,01 milímetro, o que é capaz de ser visualizado a olho nu pelo ser humano. Agora, vamos analisar aqui a outra parte do problema, que diz que a hemácia do sangue humano mede 0,007 milímetros de diâmetro. Então, nós vamos pegar aqui a lente ocular, que amplia 10 vezes, Vamos multiplicar por isso, por 0,007, porque a ocular amplia 10 vezes. Vai deslocar a vírgula uma casinha para frente, Vai ficar 0,07, só tinha 2 zeros, agora tem um só. E vamos pegar uma lente que faça isso chegar nesse tamanho ou um pouquinho maior. Se eu pegar a lente que amplia 2 vezes, eu multiplico isso aqui por 2, 2 vezes 0,07 é 0,14, porque 2 vezes 7 é 14, aí vem uma casa aqui para os décimos. 2 vezes 7 centésimo é 14 centésimo, e 14 centésimo já passa 1 para a casa dos décimos, ou seja, 2 vezes 0,07 é 0,014, o que é um pouco maior que 0,1. Então a alternativa correta é a letra A, lente que amplia 2 vezes. A questão número 155 diz o seguinte: ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu por engano a soma das notas por 5. Com isso, a média obtida foi 1 unidade menor do que deveria ser caso fosse calculada corretamente. O valor correto da média das notas desse estudante é qual dessas opções? Então aqui é muito simples, ao invés de dividir por 4, porque eram 4 notas, para encontrar a média, divide-se por 4, naturalmente. Aí ele dividiu por 5. O que aconteceu? Aconteceu que a média correta, que deveria ser 4 vezes x, porque eu não sei quais são as notas, dividido por 4, porque elas são 4, ficou 1 unidade menor, ou seja, menos 1. E aqui agora é só resolver essa equaçãozinha simples do primeiro grau. Primeiro eu vou encontrar o menor múltiplo comum de 5, 4 e 1, que é 20.
né? Dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. 20 dividido por 5, 4 vezes 4, 16x. 20 dividido por 4, 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 1, 20 vezes 1, 20 mesmo. Descarta aqui os denominadores, porque já serviram para o que tinha de servir. Isola o x no primeiro membro, olha, trago 20x, ele vem negativo. 16x menos 20x menos 4x igual menos 20. Menos 4 vezes quanto que dá menos 20? Menos 4 vezes 5. Olha, se eu colocar o 5 aqui, menos 4 vezes 5 dá menos 20. Então, assim, o valor correto da média das notas desse estudante seria 5, que está na letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos. A questão número 156, questão super interessante, que diz o seguinte: para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha utilizando um teclado alfanumérico com a representação na figura. Por exemplo, a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas A, B e C. Cada toque nessa tecla mostra sequencialmente os seguintes caracteres: 2, A, B e C. Para os próximos toques, essa sequência se repete. As demais teclas funcionam da mesma maneira. As senhas a serem cadastradas pelos funcionários devem conter 5 caracteres, sendo 2 algarismos distintos, seguidos de 3 letras diferentes. Nessa ordem, um funcionário irá cadastrar a sua primeira senha, podendo escolher entre as teclas que apresentam os números 1, 2, 5, 7 e 0. Então, 1, 2, 5, 7 e 0. E as respectivas letras correlacionadas quando houver. Veja que não há letra em todos, né? O número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar sua senha é qual desses? Então veja bem, ao escolher os números, o funcionário tem 5 opções na sua primeira escolha, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, então 5 formas diferentes de escolher. Ao escolher o segundo número, ele já escolheu um desses, ele não pode repeti-lo, então ele tem 4 formas de escolha. Agora, com relação às letras, a gente tem que estar atento que nem toda tecla traz letra. E também as teclas não trazem o mesmo tanto de letra. Olha, aqui tem 3, aqui tem 4. Ao escolher essa tecla do número 2, ele tem 3 opções de letras. Ao escolher essa tecla do número 5, ele tem mais 3 opções de letra. Ao escolher essa tecla do número 7, ele tem 1, 2, 3, 4 opções de letras. No 0 não tem nenhuma opção e nem no 1. Então aqui é um total de 10 letras. Então a primeira escolha de letra desse funcionário são 10 opções de escolha. A segunda, ele já escolheu uma letra e não pode repetir, tem que ser diferente, ele tem 9 opções de escolha. E na terceira escolha de letra ele tem 8 opções, porque a cada vez que ele escolhe uma, tem uma a menos para ele escolher no próximo passo. E aí é só fazer o princípio multiplicativo. 5 vezes 4, 20. 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720. 20 vezes 720. Dobrando 72, dá 144. Aí é só colocar 2 zerinhos. Olha como que agiliza, não precisa fazer continha. 2 vezes 72, 144. Conta os zerinhos, quantos são e coloca lá. 14.400, que está na alternativa B de bom dia, boa tarde, boa noite, na alternativa B de bons estudos. E por falar em bons estudos, eu te convido a assistir a correção de todas as questões aqui no canal Matemática Simples e Prática. São questões muito interessantes e você pode assimilar muitas habilidades vendo o passo a passo da resolução de todas essas questões.